Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal com vocês? Sejam bem-vindos pessoal, estamos aqui na nossa aula de número 9 do seu curso de AutoCAD 2016. Nós estamos continuando aqui com as instruções dos comandos de desenho aqui no seu AutoCAD, tá? Então, por favor, abra aí também o seu AutoCAD, vá assistindo aí as minhas instruções e também vá pausando aí o vídeo e praticando diretamente no seu programa para que você tenha aí um melhor aproveitamento das explicações, tá? Na aula passada, né, eu mostrei para vocês aqui, essas primeiras ferramentas, né, ou esses primeiros comandos, tá ok? Eu fiquei de mostrar para vocês então a partir daqui, do comando hatch, que é o comando Ashura. Como eu comentei, eu vou passar aqui para vocês algumas explicações até um pouco simplificadas agora num primeiro momento. E obviamente que depois nós temos, né, praticamente aí, podemos dizer assim, 50% de uma aula, tá? Vai ser uma aula aí no futuro, para eu mostrar para vocês o uso aqui das Ashuras, tá? Porque tem muita informação aí dentro do comando Ashura também, tá? Então a partir de agora você vai aprender aqui o comando Ashura e também esses outros comandos de desenho que você tem aqui no nosso painelzinho Draw, tá? Vamos praticar então aquilo que você aprendeu. Vamos lá, vou utilizar aqui o atalho para fazer o comando retângulo. Você pode utilizar aí as opções para o seu idioma em específico, né? Caso você esteja utilizando o AutoCAD em português ou também em espanhol. Vamos lá, tem aqui um retângulo, eu clico num ponto, como você já sabe. Eu quero fazer um retângulo que tenha aqui, 15 por 15. Como é que eu faço? Vocês se lembram? Então vamos lá, Dimension. Eu quero, 15, Enter, 15, Enter. Clico na tela, eu tenho um retângulo, de 15 por 15. Venho com o comando Dist, de medir, ou então eu pego aqui, as opções, né, de medição, comando distância. Aqui, daqui até aqui tem um 15 e aqui para cima também, Deixa eu voltar aqui, daqui até aqui embaixo, eu tenho 15 também. Eu posso clicar aqui em cima e pausar aqui, o AutoCAD já me dá a instrução que tem a distância total de 15, tá bom? Então, fiz aqui um retângulo nesse posicionamento. Vamos fazer aqui um polígono do outro lado. Então, pego aqui, polígono. Vou fazer um polígono de 6 lados. Apertei aqui a medida 6, clico na tela. Vou fazer circunscrito. Vou colocar aqui, nesse posicionamento com um raio de 10, tá? Enter, tem um polígono aqui. Legal? Vamos fazer um círculo aqui do lado. Vamos lá, vamos praticando tudo que você já aprendeu. Centro com raio. Eu clico, aí eu venho aqui e coloco um valor de raio de 10, tá ok? Dessa forma aqui, então eu tenho um quadrado, um polígono e um círculo. Muito bem, então, o comando Ashura, bem simples, você precisa ter uma área fechada, uma região fechada. Ele vai criar Ashuras. Você pega aqui o comando. Quando você pega o comando, você já vem e seleciona a área fechada que você quer. Tá, Antes de você selecionar ou clicar na área fechada, observem só aqui em cima o que aconteceu na sua ribbon. Você está com os comandos ou todas as ferramentas do comando Ashura selecionada. Tudo bem? Como eu comentei, eu vou entrar em maiores detalhes, né, sobre todas essas ferramentas, mas basicamente você precisa entender o seguinte. Aqui, você tem, obviamente, os modelos de Ashuras para inserir, tá? Por exemplo, esse modelo tijolinho. Aí eu venho aqui, dentro do objeto que eu quero inserir a Ashura, e aí eu vou clicar. Observem só, pessoal, que está aparecendo aqui, na verdade, né, um borrão em branco. Eu não consigo ver aqui, a representação dos tijolinhos. Isso geralmente acontece, pessoal, porque esse objeto que nós fizemos, ele tem 15 unidades por 15 unidades. Na verdade, ele está sendo feito ainda em milímetros, tá? Então, por exemplo, eu vou apertar aqui o ESC. Suponhamos que eu tenha, então, um retângulo muito maior, tá? Aqui, muito maior, bem maior, né? Vou aqui agora no comando Ashura, pego aqui a mesma opção tijolinho, e clico aqui dentro, Agora sim você vai conseguir ver, a representação da Ashura. Isso acontece, pessoal, porque as Ashuras aqui no AutoCAD, elas têm fatores de escala, tá? Que é feito aqui, tá vendo? Esse valor 1 não é uma medida, isso daqui é um valor da medida padrão desse tipo de Ashura que você selecionou. Ou seja, estes vários modelos de Ashura, eles vão ter tamanhos diferentes
né, na hora de você inserir, ó. Por exemplo, ó, eu vou selecionar qualquer outro aqui, ó, esse aqui, ó, tipo de pedra, tá? Ou seja, na hora que eu passar o mouse aqui, ó, essas pedras têm um tamanho já específico, que é esse valor 1. Porém, ó, se eu selecionar aqui, ó, eu clicar e eu mudar, ó, vou colocar aqui, por exemplo, o valor 2, eu estarei duplicando o tamanho dessas pedras, tá? Ó, vou digitar 2, Enter, ó. As pedras dobraram de tamanho. Tudo bem? Então, por isso que essa opção não apareceu aqui no nosso quadrado, porque ele é um quadrado bem pequeno. Então, vamos lá, ó. Ashura, aqui, ó. Vou pegar outro formato para a gente ver aqui direitinho, ó. Pode ser esse aqui, ó, com linhas totalmente horizontais. Eu vou selecionar, ó. Observem que essa aqui já aparece, ó, tá vendo? Ó, eu clico aqui, ó, eu tenho linhas horizontais, só que com um pequeno traço no meio. Eu posso alterar o valor dela aqui, colocando o valor 1, ela volta ao tamanho original dela, ó, tá? Esse é o tamanho original dessa Ashura. Se eu quiser reduzir pela metade, eu digito 0.5, Enter, ó. Ela vai reduzindo. Eu tenho aqui a opção para mudar o ângulo, tá? Eu seleciono aqui, digito, por exemplo, o ângulo de 45 graus, Enter, ó. A minha Ashura, ela é inclinada, tá? Antes de eu finalizar, se eu quiser também, eu posso voltar aqui e trocar, ó, outro formato, ó. Tá? Posso vir aqui, por exemplo, pegar esse daqui, ó. Eu clico, ó, ele já foi alterado aqui. Bom, se eu criei uma Ashura aqui e eu clicar em uma outra área, eu terei, ó, o mesmo padrão de Ashura, tá? Ó, então eu insiro aqui também, eu tenho aí basicamente o mesmo padrão. Para finalizar o uso da Ashura, você vem aqui e clica na opção Close Hatch Creation, tá? Clicou aqui, ó, ele finaliza a Ashura. Muito bem, então, ó, aí você tem aqui a opção gradiente. Você pegando essa opção gradiente, é basicamente o mesmo conceito, né? Aliás, é na verdade a mesma ferramenta, só que você tem opções para criar, ó, uma opção de uma cor de um lado e uma outra cor do outro. Ou uma cor no centro e cores nas extremidades, tá? Ó, aqui, essas opções você pode vir por aqui, ó. Ah, fala assim, eu não gostei do azul, eu quero, por exemplo, esse verde. Então você seleciona verde. Ah, esse amarelo aqui, eu quero, por exemplo, o azul escuro. Então você tem, ó, verde e azul escuro. Aí você quer aqui, ó, começando do verde para o azul, você seleciona. Quando você vir aqui, ó, no objeto, ó, você tem, ó, iniciando do verde e indo para o azul, tá? O uso, pessoal, da Ashura e do gradiente é basicamente esse. O raciocínio que você tem que ter é que você precisa de áreas fechadas. Depois que você inseriu a Ashura, sim, você pode vir aqui, ó, selecionar o retângulo ou o quadrado e deletar. Aí a sua Ashura pode, né, ficar solta, ó, sem nenhuma área fechada. Tudo bem? Bom, aí depois nós temos então o nosso comando boundary aqui, ó, que é essa opção aqui, ó, boundary. Esse comando ele é bem interessante, ó, ele tem algumas opções, ó. Vou fazer aqui um retângulo, vou fazer um retângulo fechado. Vou fazer um outro retângulo, tá? De um posicionamento qualquer aqui, ó. Aqui. E vou fazer um outro círculo aqui, ó. Tá? Vou usar um comando chamado trim em inglês, aqui no AutoCAD em inglês, que ele faz limpezas, ó, de arestas, tá? Então eu tenho, ó, uma região para o lado de fora e eu tenho uma região aqui do lado interno. Esse comando ele vai capturar essas informações para você, para que você crie novas formas através de uma criação, né, de várias formas já criadas. Ou seja, eu usei aqui um retângulo e um círculo, mas poderia ser uma forma muito complexa, né? Poderia ser um perfil de uma piscina, um perfil de uma peça, algo nesse sentido. E eu quero literalmente copiar essa forma que eu desenhei, né, criando uma polyline separada. Então eu venho aqui, ó, comando boundary, tudo bem? Seleciono o comando. Basicamente, pessoal, essa janela aqui, ó, você vai, né, ter aqui algumas opções, não tem muito segredo, ó, essa opção desse comando, basta você clicar aqui em OK de imediato. Observem que você vai aparecer aí o seu cursor ativo e você vai clicar na região fechada. É importantíssimo que essa região esteja com certeza fechada, tá? E aí você clica. Vai aparecer, ó, que toda a seleção foi fechada com sucesso. Você aperta o Enter, finalizou o comando. Observem agora, ó, que você tem uma polyline aqui, ó. Tá? Então você pode, por exemplo, usar um comando M para mover, ó. Você criou, ó, na verdade, ó, aqui era um arco, né, um círculo, e agora ó, você tem realmente, ó, um objeto fechado. Bom, eu fiz o exemplo aqui para o lado interno, mas eu poderia também pegar, ó, essa parte externa, extraindo esse perfil também, ó. Comando boundary,
eu seleciono aqui, ao invés de eu clicar aqui dentro, ó, eu vou clicar aqui fora, ó, venho aqui em OK, clico aqui, ó, tá? Então ele extraiu toda essa área externa aqui, ó, aperto o Enter, ó, o objeto já foi criado, ó, tá? Ó, vou clicar aqui para que vocês vejam, ó, M, tudo bem, ó, olha lá, ó. Eu consegui extrair esse perfil dessa peça porque eu tenho esse retângulo aqui, ó, como referência também. Tá? Como eu comentei, esse comando ele é interessante para você, por exemplo, criar uma área de um projeto. Você quer fazer ali, por exemplo, um perfil de uma piscina, um perfil de um jardim, algo nesse sentido. Você não quer ficar desenhando polylines, lines, né? Tudo separadinho. Então você usa esse comando para facilitar aí essa captura, tá? Vou clicar aqui em Draw e aqui nós temos mais alguns outros comandos de desenho. Bom, nós temos o comando aqui, pessoal, ó, que é o comando Spline. O comando Spline ele vai fazer linhas no formato e padrão Spline, tá? Não é line, não é polyline, tá? É Spline mesmo. A Spline é um formato, line é outro e polyline é outro, totalmente independentes, tá? Essa primeira opção aqui, ó, Spline Fit, você vai clicar num ponto, a sua linha ela vai ser feita a partir, ó, dos cliques que você der na tela. Quantos cliques forem necessários, ó, você vai desenvolver o seu desenho, ó. Independente do posicionamento que você dê para a spline, ela sempre estará presa nos cliques que você der na tela, ó. Clica aqui, ó, tá? Então você pode criar, ó, formas, né, mais suavizadas, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Quando você está utilizando essa opção, você também tem aqui algumas opções, ó. Né, end tangência, você pode finalizar uma tangente, tolerâncias, tá? Que são algumas opções que você vai aprender um pouquinho mais para frente. E a opção close, você clicando em close, você fecha literalmente, né, ó, a spline que você desenvolveu, tá? Então não tem muito segredo, você vai fazer aí conforme a necessidade do seu projeto, onde você clicar, ó, na tela, a sua spline estará presa, ó, nos cliques que você der na tela, ó. Tá ok? Agora, essa outra aqui do lado, ó, a Spline CV, ela tem o mesmo conceito, porém, ela não é presa nos cliques. Ela é, na verdade, onde você clicar, ó, eu cliquei aqui embaixo, ela cria um magnetismo para esse ponto. Esse magnetismo é feito também com algumas configurações mais avançadas, né, diretamente ali nas variáveis do sistema, tá? Que você vai entender um pouquinho mais para frente também o que são variáveis. Ou seja, eu dei um clique aqui, vou dar um outro clique aqui em cima, ó. Independente do posicionamento que eu fizer a minha spline, ó, ela sempre estará puxando para os pontos de clique, ó. Aqui tem um clique, aqui tem outro, aqui tem outro, ó. Então ela está, ó, envolvendo aqui, ó, de forma como se fosse uma espécie de uma gravidade sobre esses pontos, ó. Tá ok? Vou apertar o Enter, ó. Ela finalizou aqui, ó. Tá? Então é interessante usar esse comando quando você tem algumas referências, não que a spline irá passar pela alguma parte do seu projeto, mas você tem algumas referências aí nos cliques. Muito bem, então vamos na sequência, ó. Nós temos agora o comando Construction Line. Esse comando ele é bem interessante para você criar linhas de projeção, que é o comando Xline, né? Quando você seleciona esse comando, você tem a opção para fazer uma linha infinita para qualquer lado, no posicionamento horizontal ou no posicionamento vertical. Por exemplo, ó, horizontal. Então você tem na tela, ó, linhas, você vai clicando, você tem linhas infinitas. Você pode dar o máximo de zoom, a linha não tem fim, literalmente, ó. Então essa opção ela é importante para você criar linhas de projeção. Por exemplo, ó, você vai desenvolver uma peça mecânica, ó, vou fazer aqui, ó, um retângulo. Aí depois eu vou fazer um outro retângulo aqui dentro, ó. Tá? Uma peça qualquer, comando trim ou comando aparar, né, no AutoCAD em português, ó. Tá? Então tem uma representação simples de uma peça, quero fazer as projeções para me desenvolver, por exemplo, a vista lateral esquerda ou a vista superior dessa peça, eu pego aqui, ó, as opções do Construction Line, tá? Vou pintar aqui de amarelo para que vocês entendam, ó. Tá? Pego aqui a opção, ó. Aí eu vou fazer aqui verticalmente, ó, as linhas na vertical, então eu tenho linhas infinitas na vertical, ó. Eu clico nesse ponto, clico nesse ponto, ó. Eu tenho linhas infinitas aqui, ó,
por exemplo, para fazer a projeção dessa peça, tá? Ó, clico aqui, F8, ó, linha novamente aqui, ó, tá? Ó, vou apertar aqui, ó, o ESC, trim novamente, tá? Posso vir aqui, por exemplo, ó, opa, não funcionou. Deixa eu voltar aqui novamente, ó, Enter, duas vezes, né? Deixa ele raciocinar aqui que ele deu uma pequena travadinha, pessoal. Ah, agora sim, ó. Tá? Então eu limpo aqui as arestas, ó. E eu tenho, ó, projeções para mim desenvolver esse desenho, ó. Tá? Então aqui era a minha vista da peça, ó. Aqui é a vista frontal, aqui é a vista superior da minha peça, utilizando aqui, ó, as linhas de projeção, tá? Quando você clica aqui, você tem a opção horizontal e vertical, como você viu. Você tem a opção de ângulo. Na verdade, você vai definir, por exemplo, um ângulo de 45. Você tem uma linha infinita, ó, no ângulo de 45, tá? Ó, e aí você pode ir clicando conforme assim você desejar. Tá? Vou selecionar, deletar. Você também tem aqui a opção para você usar aqui, ó, bissetriz. Bissetriz são linhas feitas exatamente entre um ponto e outro. Tudo bem, ó? O raciocínio é o seguinte, ó, vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto, tá? Ó, esse ponto foi o meu primeiro ponto de clique. Aí eu vou clicar nesse ponto de cá. Essa minha linha, deixa eu desligar aqui o F8, ó. Ela será feita entre dois pontos específicos. Deixa eu voltar aqui para que vocês entendam, ó. Vou fazer aqui uma linha, tá? Comando line. Eu tenho aqui, ó, uma linha, correto? Aí eu tenho uma outra linha aqui, ó. A linha de bissetriz, pessoal, é uma linha perfeita, ó, entre essas duas linhas, ou entre estes dois pontos aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, pego a opção bissetriz, tá? Agora eu preciso de um ponto de vértice, eu clico aqui, ó. Esse é o meu ponto de vértice, tá? Clico. Agora eu preciso mostrar o ponto inicial, eu clico aqui, ó. Quando eu levar o meu segundo clique nessa outra ponta de cá, ó, eu vou clicar nessa outra ponta. Aí eu clico. Vou apertar o ESC. Significa o quê? Que essa linha que eu fiz aqui, ó, ela está perfeitamente na bissetriz entre essas outras duas linhas da extremidade. Tá bom? Esse é o princípio aí do raciocínio das bissetriz aqui no AutoCAD. E depois você tem também a opção Offset. A opção Offset significa um deslocamento. Você pegando aqui essa informação, você vai colocar um valor de distância. Por exemplo, eu vou colocar o valor 10. Ó, 10, Enter. O que significa que eu vou criar linhas que já tenham uma distância, né, infinita, já com essa distância de 10. Ó. Vou voltar aqui novamente. Ó, ESC. Vou fazer aqui, ó, um comando line. Tá? Ó, vou clicar num ponto. Vou ligar o F8 para deixar a linha perfeitamente na vertical e clico aqui embaixo, tá? Então, voltamos lá ao raciocínio, ó. Pego aqui a opção Offset, já está no padrão 10, tá? Mas vou apertar o 10 novamente, Enter. Vou selecionar, ó, o objeto que é a minha linha. Eu clico, tá? Aí eu preciso mostrar, né, para que lado que eu quero o offset, eu quero para esse lado, ó. Aí eu clico. Vou apertar o ESC, ó. Ou seja, o AutoCAD criou uma linha infinita aqui, ó, nesse posicionamento, né? Tomando como base essa linha vertical que eu tinha. E se você vir aqui com o comando dist, ó, aqui eu tenho um offset, um deslocamento daqui até aqui, ó, com o valor de 10 também. Se a minha linha estivesse na horizontal, a linha infinita também sairia na horizontal. Se estivesse inclinada, também sairia inclinada e já com aquele valor da distância que eu coloquei. Depois nós temos o comando Ray, tá? Ele vai fazer raios, você vai clicar num ponto e depois você tem linhas infinitas, ó, vou desligar aqui o F8, ó, linhas infinitas para qualquer lado a partir do ponto central que você selecionou, tá? É uma opção importante também quando você quiser fazer, por exemplo, uma escada caracol ou algo aí neste sentido. É o nosso comando Ray. Agora aqui na sequência nós temos o comando Multiple Points, ou múltiplos pontos. Quando você pega esse comando, observem que o seu cursor ele está ativo, tá? Você vai clicar na tela, ó, vai aparecer pequenos pontinhos ali, ó, na tela. Esse comando ele é importantíssimo para que você defina pontos específicos, né, ou pontos de precisão. Só que ficaria difícil para você ficar encontrando esses pontos na área gráfica, tá? Ó, tanto é que quando você seleciona, aparecem os pontinhos azuis, que são os grips. Cada grip desse representa um ponto. Ou seja, ficaria difícil ver esses pontos tão minúsculos na tela. Então você vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, em Utilities,
tá? Você tem aqui, ó, Point Style. Você clicando nessa opção, vai aparecer uma janela, ó, o AutoCAD vai te oferecer alguns modelos, ó. Por padrão vem esse aqui, ó, tá? Que é apenas um pontinho. Mas você pode substituir esses pontos por desenhos. Você sabe que o centro desse desenho é, na verdade, o centro de um ponto. Por exemplo, ó, eu pego essa opção aqui, ó, tá? Deixo por padrão esse valor de porcentagem aqui, clica em OK, ó. Observe na minha área gráfica que os pontos mudaram, né, de formatos, aí facilitando, por exemplo, um comando linha, né, por exemplo, ó, um comando line, eu sei que aqui, ó, o ponto central, né, ó, não estou conseguindo selecionar porque eu não tenho a opção Node selecionado, ó. Vou vir aqui em Object Snapping, tá, ó, aqui, ó, a opção Node, ó, que é ponto, tá? Vou marcar, é um ponto de precisão, clica em OK. Ou seja, agora o meu comando line consegue encontrar, ó, os pontos centrais, né, desses pontos que eu inseri, tá? Aí, ó, perfeitamente. Aí eu posso fazer, né, conforme a necessidade do meu projeto. Bom, agora que você entendeu o conceito do ponto, ó, você tem aqui também o comando divide ou dividir. Esse comando ele é interessante, ó, vou fazer aqui do lado. Por exemplo, ó, um comando line, enter, vou clicar no ponto, coloco para a minha direita, ligo o F8, que na verdade é o comando orto, para que a linha fique perfeitamente na horizontal ou vertical. Vou colocar para esse lado de cá, vou digitar o valor, por exemplo, de 50 unidades, aperto Enter. ESC, ó, então tem uma linha com uma medida de 50, perfeito? Eu pego essa opção aqui, ó, divide, né, para dividir, eu clico, aí eu venho e seleciono, por exemplo, essa linha, ó, vou aproximar aqui um pouquinho, clico aqui na linha, ele me pede a informação qual a quantidade de segmentos, vou colocar o valor 5, por exemplo, e aperto Enter. Bom, a minha linha, ela tem uma medida aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, uma cota, para que vocês entendam. Possivelmente o número vai ficar um pouco grande, ó. Então eu tenho 50, eu pedi 5 segmentos, então o AutoCAD dividiu essa linha em 5 partes, ó. Então eu tenho aqui, ó, um segmento, 2, 3, 4 e 5. Ele fez exatamente as divisões perfeitas e ele inseriu a simbologia de ponto que nós havíamos feito anteriormente. Muito bem, então, ó, vem aqui com o comando linha novamente. Vou fazer aqui, ó, pode ser aqui embaixo, ó, para que vocês entendam. Clico aqui, coloco para o lado, 50 unidades, Enter, eu tenho exatamente a mesma linha, perfeito? Vou colocar uma outra cor aqui na tela, ó, para distinguir, pode ser essa cor de rosa. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, que é o comando Mastery, ele vai fazer o mesmo conceito, vai dividir também, porém através de um ponto inicial, ou seja, ele vai começar a contar a partir do início da linha. Aí eu venho, seleciono o comando, seleciono o objeto, ele vai me pedir aqui o número, né? Na verdade, a distância, né, que eu quero entre esses segmentos. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 10, ó, 10, Enter. Ou seja, ó, ele criou distâncias a partir desse ponto para cá com distâncias de 10, ó. Dist, a partir daqui, ó, do ponto central até aqui, ó, eu tenho 10, para cá eu tenho 20, para cá eu tenho 30, 40 e 50, tá? Então, esse de cima divide o segmento perfeitamente em partes, né, separadas iguais. Esse daqui também faz o mesmo conceito, porém, ele vai pegando valores de distância e distribui pelo objeto que você selecionou, no caso aqui, a line. Tudo bem? Depois, aqui do lado, pessoal, ó, nós temos o nosso comando Region, que é uma opção para criar regiões. Ou seja, então você pode ter aqui, ó, por exemplo, um círculo. Depois você pode ter aqui um retângulo. Aqui, ó, vou fazer um retângulo qualquer. Você pode ter aí a opção do atalho Pol, que é o comando polígono, né? Polígono aqui, ó, de 3 lados, que vai se transformar em quê? Em um triângulo. Ó, vou clicar aqui na tela, pode ser inscrito ou circunscrito, ó. Eu tenho um triângulo, tá? Então eu tenho aqui, ó, um círculo, um quadrado e também tenho um triângulo. Vou vir com o comando trim, tá? Ó, Enter 2 vezes. E aí eu limpo toda essa parte central para eu ter, né, na verdade, uma forma geométrica, ó. Tá? Essa linha eu tenho que selecionar e deletar. E essa selecionar e deletar. Bom, então eu tenho um conjunto de 3 formas. Eu venho aqui, ó, pego o comando região, seleciono aqui, ó, o círculo, seleciono o polígono e seleciono o quadrado. Tá ok? Aperto Enter, ó. Agora, ó, na verdade, eu tenho uma região, tá?
Ó, M. Esse comando ele é importantíssimo também para criar perfis e é bastante utilizado, né, para que você crie, por exemplo, perfis para peças em 3D aí também no AutoCAD, tá? Então transformou aqui, ó, os três objetos, na verdade virou uma região. Legal? Depois aqui do lado, ó, nós temos o nosso comando chamado Wipeout. Esse comando aqui, ó, ele faz máscaras sobre outros objetos aqui no AutoCAD. Por exemplo, ó, tem aqui um comando retângulo, tá? Deixa eu fazer aqui, ó, um retângulo aqui, ó, e eu vou fazer um outro retângulo aqui, ó, tá? Em alguns momentos, né, aí no seu projeto, você vai precisar desenvolver projetos, só que você vai precisar ocultar algumas coisas do seu projeto, para que não saia, por exemplo, numa impressão, tá? Ou que você quer dar algum tipo de efeito, por exemplo, aí no seu projeto. Aí você tem essa opção aqui, ó, Wipeout. Eu tenho que criar uma espécie de uma malha. Por exemplo, ó, eu quero ocultar essa ponta aqui, ó, desse quadrado que está aqui para cima, tá? Então, ó, eu clico num ponto, aí eu vou clicar nesse outro ponto, ó, observe que eu estou criando uma espécie de uma malha envolvendo esse quadrado menor, tá? Vou clicar nesse outro ponto e aí, ó, eu vou descer nesse último ponto aqui, ó, tá ok? Fiz toda a seleção que eu quero, eu estou usando aqui como exemplo um quadrado, mas poderia ser qualquer forma geométrica, tá? E aí depois eu aperto o Enter, ó, Enter. Vejam só o que o AutoCAD fez. Ele transformou, ó, esse quadrado aqui, na verdade ele criou um quadrado que ele faz uma espécie de uma máscara sobrepondo esse outro de cá. Tá ok, ó? Tanto é que se você pegar esse objeto aqui, ó, e movimentá-lo, ó, aqui para o lado, esse aqui, ó, que você está selecionando, esse aqui é o Wipeout, tá? Esse é a máscara. O quadrado que eu fiz original tá aqui, ó, tá? Usei apenas como referência. Ó, pessoal, observem que esse objeto aqui, ó, ele foi feito, né, aí essa tipo de uma malha, só que ele possui, né, ó, essa moldura aqui, ó. Só que em alguns casos você quer que ela fique oculta, tá? Então você pode vir aqui, ó, selecionar o comando. Você tem a opção aqui, ó, Frames, tudo bem? E você vem aqui e coloca Off, que é desligado, tá? Você clicando aqui em Off, ó, observem que o objeto, ele tá aqui, ó, tá? Ele está escondido, só que ele não possui aquela respectiva moldura. Tá bom? Depois nós temos aqui, ó, a opção 3D Polyline. Essa opção 3D Polyline, pessoal, é para que você crie, obviamente, Polyline, só que você estará utilizando ela com alturas, tá? Então não vou entrar em grandes detalhes, que é basicamente para você gerenciar a opção aí dentro de opções em trabalhos 3D. Tudo bem? Na sequência nós temos o comando Helix. Esse comando é bem importante e interessante, tá? Para você criar perfis, na verdade, criar ali ranhuras de parafusos, né? Fazer, por exemplo, uma broca de uma furadeira, algo nesse sentido. Para fazer também escada caracol. Tem uma infinidade bem importante para o uso desse programa aqui, ó, né? Na verdade, desse comando. Bom, eu seleciono o comando, eu vou clicar na tela. Observem que ele me pede aqui, ó, especifique o raio da base. Então vou colocar o valor 10, tá? Enter. Agora, ó, eu vou mostrar para o AutoCAD o valor de raio da base, né, ou da parte superior aqui, ó, do topo, tá? Vou colocar o valor 5. Enter. Agora ele está me pedindo o valor de altura. Bom, a altura, vou colocar o valor 0. Enter. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma distância. Essa primeira parte aqui, ó, tá? Eu não consigo pegar com precisão. Vou desligar aqui o F3, ó, daqui até aqui, ó, foi a minha base. Eu colocarei ali, ó, um valor de raio 10, então vai dar basicamente 20 de diâmetro. E depois eu tenho aqui também o diâmetro da parte superior. Bom, voltando ao raciocínio, é o seguinte, pessoal, ó, vem aqui no comando Helix, tá? Eu preciso inserir um valor para minha base, tá? Eu vou colocar uma base, ó, com um raio de 20, tá? Pode ser raio de 10 também, de novo, para não ficar tão grande, ó, 10, Enter. A minha base já foi feita. Agora eu vou fazer o topo, tá ok? Vou colocar o valor de topo também com 10, ó, 10, Enter. Ele está pedindo uma altura, vou colocar uma altura de 15, tá ok? Enter. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas isso aqui virou um círculo? Na verdade, pessoal, é exatamente uma hélice, né? Uma hélice, porém, ela tem uma base de 20, tem um topo de 20 e tem uma altura de 15. Por quê? Ó, vou vir aqui em 3D, ó, na ViewCube, eu clico, ó,
observem só o que o AutoCAD fez, ó. Ele criou realmente uma mola com a base que eu determinei, com o topo que eu determinei e com a altura. Essa altura aqui, ó, tem exatamente 15 também, tá? Ou seja, é um comando que você pode utilizar ele em 3D ou totalmente em 2D, quando você coloca o quê? Uma altura 0, como eu fiz anteriormente, ó. Então eu posso clicar aqui, ó, num ponto, clico no outro ponto, e quando ele me pedir a altura, eu coloco o valor 0, Enter, ó, eu finalizei o comando, tá ok? Eu tenho a opção também, ó, vir aqui com o comando Helix, fazer a opção da base, a base pode ser menor e o topo maior também, ao contrário, tá? Aqui, ó, antes de eu finalizar o comando ou inserir a altura, ele me pede a opção de Axis. Se eu clicar nessa opção, eu vou tombar, ó, essa mola aqui, ó. Eu clico, observem só, ó, ela está indo para o lado agora, ó. A minha base continua, a outra parte do topo continua e a minha altura, ó, agora está nesse posicionamento invertido. Eu posso ver, ó, a mola também de lado. Tudo bem? Depois nós temos aqui a opção, ó, clico num ponto, clico no outro. Aqui, ó, eu tenho a opção Turns, é o número de voltas, tem por padrão um valor específico pelo AutoCAD. Eu clico em Turns, eu vou colocar, por exemplo, o valor 8, aperto Enter, ó, mudou aqui, ó, o tanto de voltas que eu tenho, independente do valor de base e também do valor do topo. Tudo bem? Vou colocar aqui a altura 0, Enter, eu mudei a quantidade de giros, né, ou de voltas. Muito bem, ó, tem aqui também a opção para clicar num ponto, clico no outro, ó, continua no histórico, como eu comentei na aula passada, né, ó. Clico aqui, vou mudar Turns, aqui vou colocar o valor 3 novamente, Enter, diminuiu a quantidade. Agora eu tenho essa opção aqui, ó, Turn Height, é a altura, né, entre uma volta e outra, possivelmente a gente só vai conseguir ver em 3D, não é o nosso caso. E você tem a opção Twist, ou seja, a mola a partir do centro aqui, ó, para cá nesse sentido, ela está indo no sentido anti-horário. Clico aqui em Twist, aí eu mudo, ó, para CV, tá? Ó, aí ela passa a ficar, ó, do centro para a extremidade no sentido horário. Tudo bem? Vou colocar o valor 0 de altura, Enter. Essas são as opções aqui, ó, do comando Helix, tá? Então você pode fazer uma mola, ela olhando aqui nesse posicionamento em espiral, ou também você pode fazer, ó, ela de lado, tá? Se eu quiser uma mola perfeita com base, né, topo e base da mesma ondulação, então eu faço assim, ó. Clico num ponto, coloco aqui o valor de raio 5, Enter. Vou de novo, ó, com a parte superior também de 5, Enter, está perfeito, tá? Aí eu venho aqui, ó, coloco Axis para o lado, ó, eu tenho uma mola perfeita, ó, para esse lado, tá ok? Aí eu venho e coloco aqui, ó, tá? Então ela começa aqui, a base tem o mesmo tamanho e o topo também tem aí o seu mesmo tamanho ou medida, tá ok? Bom, depois nós temos aqui o comando Donut, né, que na verdade ele vai fazer uma espécie de rosquinhas ou círculos com centro. Só que você precisa fazer o seguinte, ó, quando você pega o comando, tá? Aí, por exemplo, ó, ele está me pedindo aqui de imediato o valor de diâmetro do centro do objeto. Vou colocar, por exemplo, o valor 5, tá? Enter. Depois ele me pede o valor externo, tá, do objeto. Vou colocar, por exemplo, o valor 10, ó, 10, Enter. E aí eu vou literalmente clicando na tela, ó, e fazendo, né, uma espécie de rosquinhas. Bom, se você vir aqui com o comando Dist, o que que você tem, ó, aqui na parte central, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho um diâmetro de 5, tá ok? E daqui, ó, daqui dessa parte externa até aqui, ó, eu tenho ali, ó, um diâmetro basicamente de 10, tudo bem? Então, quando você pega o comando, você vai especificar primeiro o diâmetro central. Vou colocar, por exemplo, ó, o valor 10, Enter. Tudo bem? Eu sei que o centro aqui, ó, do meu objeto vai ter um diâmetro de 10. E agora eu quero um outro diâmetro, né, maior, ou que saia um objeto mais fino. Então, coloco 11, por exemplo, ó. Aperto Enter, ó. Então, ó, eu tenho objetos, ó, tá vendo, ó, um pouquinho mais finos. O diâmetro tem 10, o interno, e o diâmetro externo tem 11, como nós especificamos. E por fim, pessoal, na nossa aula aqui de desenhos, né, de comandos de desenho, nós temos a opção aqui para você criar nuvens. Esse comando aqui ele é bem simples, né? Você vai criar nuvens para você fazer
por exemplo, uma indicação de um detalhamento, né? Você quer, por exemplo, mostrar algo específico, né, que chame a atenção, ou criar literalmente um detalhamento. Por exemplo, ó, eu pego aqui o comando, eu tenho primeiro a opção retangular, eu tenho a opção poligonal, tá? E tenho também, ó, essa freehand, que significa a mão livre. Retangular, ó, observem só o seguinte, eu clico num ponto, tá? Vou aproximar aqui, ó, e clico no outro ponto. Eu tenho uma nuvem no formato aí quadradinho, tá? Eu clicando aqui, ó, em poligonal, eu clico, ele vai me especificar aqui, ó, para que você clique, né, num ponto inicial. Eu vou clicar e aí depois, ó, eu vou desenvolver objetos, ó, que tenham formas, ó, poligonais, tá, ó, tá ok? Então, basicamente você cria uma espécie, né, de uma figura geométrica, literalmente. Apertei o RESC sem querer aqui, ó. Bom, e a mão livre, né, você vai passando o mouse, ó, literalmente, e envolvendo aquela região específica que você deseja, tá? Esse comando aqui, pessoal, também ele tem uma opção interessante, ó. Quando você pega a opção aqui, a mão livre, observem aqui que você pode determinar o tamanho desses arcos. Você pode selecionar um objeto. Ao selecionar o objeto, o seu objeto se transformará em nuvem. Você tem a opção retangular, que você acabou de ver, poligonal, freehand, e você tem o estilo. Você pode mudar o seu estilo, ó. Clicando aqui em estilo, você tem o estilo normal ou caligrafia. Caligrafia, você vai dar uma sensação que as pequenas bolhas ali das nuvens são feitas à mão mesmo, ó. Clico aqui em caligrafia, tá ok, ó? Observem só, quando eu passar o mouse, ó, tá vendo, ó? Fica como se fosse feito com uma caneta, né? Feito à mão livre, né? Feita por humano, tá ok? Ou seja, então você tem várias opções aqui, ó, dentro do próprio comando. Essa última opção aqui para você transformar, por exemplo, uma polyline, né, em o formato de nuvem que você desejar, tá? É um comando bem interessante, como eu comentei, para você criar aí, né, e fazer detalhamentos no seu ou nos seus projetos, tá ok? Vou selecionar tudo, deletar, foi apenas aí explicativos. Bom, pessoal, basicamente, né, nós finalizamos aqui, ó, as instruções dos comandos de desenho aqui na nossa aula 9. A nossa próxima aula, pessoal, que é a aula 10, eu vou apresentar para vocês alguns exercícios, tá? Para que vocês venham praticar estes comandos que eu mostrei para vocês. Ou seja, aqui na tela eu vou mostrar alguns desenhos já pronto e aí eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer esse desenho. Ou seja, então através disso você vai conseguir aprender literalmente fazer o desenho, tá ok? Então eu desenho aqui, por exemplo, uma cadeira, desenho uma bola de futebol, algo nesse sentido. E aí eu vou mostrar o desenho, como ele foi feito, e do lado eu vou mostrar para vocês como ele deve ser feito. Aí você vai conseguir rever aquilo que você aprendeu aqui nas aulas 8 e 9 e também praticar, né, fazendo aí os seus comandos de desenho, tá? Então fique atento, na próxima aula, é uma aula imperdível, uma aula aí para a gente exercitar os comandos de desenho aí no seu AutoCAD 2016, tudo bem? Pessoal, então mais uma vez, aquele abração. Os recadinhos sempre são os mesmos, né? Clique no like, clique aí no joinha, inscreva-se em nosso canal, visite o nosso site e vamos que vamos aí, pessoal, firmes e fortes no seu curso de AutoCAD, tá? Aguardo vocês então na próxima aula para a gente praticar aí os nossos comandos de desenho. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais!